Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Obrigado pela sua audiência em mais esse programa inédito Vida 3, trazendo hoje em nossos estúdios o casal Roberta e Walter, que vai estar relatando para você, caro telespectador, um pouco da sua história de vida, um pouco do seu casamento. O Walter, o nome dele completo é Walter Held, ele tem 39 anos, é engenheiro de produção e empresário. Walter, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu agradeço a oportunidade, de estar aqui e é muito bom estar aqui com você hoje. Ok, obrigado pela presença. Roberta, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Nós vamos estar começando nossa conversa com os dois, mas antes eu queria falar com você a respeito do nosso livro Princípios para uma Vida Feliz. Se você desejar receber esse livro gratuitamente, você pode solicitar esse livro através do e-mail ou pelo Facebook do Vida 3, ok? Nós temos já distribuído esse livro para muitas pessoas em todo o Brasil, para fora do Brasil, e também você pode solicitar gratuitamente. Se você pedir pelo e-mail, você vai receber na sua casa, sem custo algum, pelos correios. Solicite o seu, nós teremos prazer em enviá-lo gratuitamente, ok? Walter, então, como era a sua vida antes de você conhecer a Roberta? Eu vim de uma família, relativamente grande. Sim. Nós somos em 6 irmãos. Sim. E eu sou o irmão, entre os irmãos, eu sou o mais novo de todos, Eu tenho meu irmão mais novo do que eu, o irmão mais novo que eu tenho, posso dizer assim. Ele é 10 anos mais velho que eu, então eu sou ali, como dizem antigamente, o restinho da panela ali, o mais do tacho, sou o mais novo. Ok. E dessa família de 6 irmãos, 6 irmãos. Hoje são 4 casados comigo, Sim. E 2 solteiros que não se casaram. E os meus pais, principalmente com relação ao meu pai, Sim. eu posso até dizer que eu tive uma convivência com ele assim, uma convivência não muito ativa, porque meu pai ele teve uns problemas sérios de saúde, e quando eu nasci, o meu pai eu me lembro sempre dele doente, com problemas de saúde. Então, na época ele já estava um pouco debilitado, quase não andava muito, Então, a convivência foi muito mais com a minha mãe. Foi um pouco longe do seu pai. Isso, foi um pouco longe. Então, assim, o histórico do meu pai mesmo, que eu tenho, é contado pelos meus irmãos mais velhos, Então, a convivência minha maior mesmo foi com a minha mãe e os meus irmãos mais velhos. Os meus irmãos, os mais velhos, eles se casaram, eu era pré-adolescente, E então, assim, a minha convivência maior, como eu disse, foi com a minha mãe. Ok. E pelo que os meus irmãos comentavam comigo, o meu pai, assim, falando assim de gênio, O meu pai era uma pessoa de gênio forte, uma pessoa difícil, assim, de se lidar com ele, de se relacionar. Ele teve um problema também, durante um bom tempo da vida dele com o álcool, Sim, sim. E foi isso que ocasionou o problema de saúde dele ou não? Não necessariamente. Não sei se foi exatamente isso. Ele também tinha um problema, ele também tinha um vício de cigarro muito forte, muitos anos, Eu acredito que deva ter contribuído. Não sei se esse foi o fato principal, mas ele teve 3 derrames, Sim, sim. Então isso foi se agravando, ele ficou bem debilitado e quando eu tinha 15 anos ele faleceu. E a minha convivência a partir daí, eu tinha, eu me lembro quando eu era bem pequeno, meus 7 anos de idade, a minha mãe ela acabou se convertendo numa igreja evangélica e ela passou a frequentar essa igreja. Eu era bem pequeno e ela sempre me levava. Então, a partir dos 7 anos de idade, eu comecei a aprender princípios da Bíblia, Sim. Dentro de uma educação cristã também, E então a minha mãe ela era muito assídua na igreja, uma pessoa que estava sempre presente, participava bastante. Então, como eu era o filho mais novo, eu era bem criança, O meu irmão acima de mim já tinha 17 anos,
Então eu era o companheiro dela, eu era a pessoa assim que acompanhava ela em tudo, não só na igreja. Seus irmãos eram mais velhos, quer dizer, você que era o companheiro da sua mãe. Eu era o companheiro da minha mãe. Por ser o mais novo. Todo lugar que ela ia, Sempre acompanhava sua mãe. sempre acompanhava ela. Então ela me levava para praticamente todo lugar. E você, Roberta, como é que era a sua vida antes de você conhecer o Walter? Bom, a sua família? Eu venho de uma família de 4 irmãos, né? Sim. E eu sou a segunda. E assim, também, desde criança, fui criada numa igreja evangélica, né? Os meus pais casados, a gente sempre teve eu sempre tive uma boa visão do casamento, pelo casamento dos meus pais, né? Eles sempre se deram muito bem, sempre foram muito companheiros, frequentes na igreja, sempre eles educaram a gente, todos nós na igreja, né? Então eu cresci com uma educação cristã, num ambiente cristão e assim um laço familiar muito forte. A gente sempre teve uma ligação muito forte de família, assim, de estar sempre junto, de comemorar aniversário juntos, da presença dos meus pais sempre junto com a gente. Okay. Então eu tive uma visão muito boa, assim, uma criação muito boa com relação à família, com relação ao casamento dos meus pais. Você tinha um exemplo dentro de casa? Tinha o exemplo deles. Muito bom. E no caso, quando vocês se conheceram, como foi esse momento de vocês se conhecerem? Um pouquinho mais adiante. A gente se conheceu no casamento de um casal amigo nosso, era amigo meu e amigo da Roberta, e nesse casamento foi quando a gente se viu pela primeira vez, né? A gente não chegou nem a se conversar, né? Mas foi assim a primeira vez que a gente se viu, a gente se conheceu. E depois o nosso relacionamento mesmo, quando a gente voltou a se ver, foi um bom tempo depois, né? Acho que quase um ano depois, né? A gente voltou a se ver através desse casal de amigos nossos também. Sim. Eles intermediaram, né, o nosso encontro pela primeira vez, né? E a gente foi num jantar na casa deles. E a partir dali a gente passou a se conhecer gradativamente, aos poucos, né? Sim. E a Roberta, na época fazia faculdade, né? E eu trabalhava em turnos numa empresa, então a gente não se via, pelo menos uma semana por mês a gente não conseguia se ver. Sim. Como eu trabalhava em turnos da empresa, e tinha uma semana que eu trabalhava num horário que ela trabalhava de dia, e eu trabalhava no período mais da tarde e da noite, a gente não conseguia se ver. Então, foi assim que a gente se conheceu pela primeira vez. E, Roberta, como é que foi a sua experiência com o Walter? O que chamou a atenção nele? A princípio, assim, foi o jeito dele, calmo, né, tranquilo. Sim. E por ele também ser uma pessoa, assim, que ia na igreja também, que tinha os princípios cristãos também, né? Então, logo assim, nas nossas primeiras conversas, eu já percebi isso dele, né? A gente ficou um tempo se conhecendo como amigos, né? A gente, por fim, esse casal amigo nosso intermediava, a gente acabava marcando de se encontrar lá, né? Ou seja, não tinha nenhum envolvimento a não ser uma amizade. Uma amizade, isso, para se conhecer. Até isso amadurecer para uma amor. Isso, aí ele conheceu a minha família, eu conheci a família dele, né, a mãe dele, a irmã dele. Sim. E aí foi isso que me chamou a atenção, assim, ele já trabalhava também, né, já tinha... Você já tinha uma certa idade nesse momento, não? Sim, eu tinha 22 anos, 23 anos, né, e ele tinha 25. Isso. E, então a gente já, assim, eu fazia faculdade, estava no segundo ano da faculdade, e eu já trabalhava também, eu era concursada lá da prefeitura, já tinha um serviço também fixo. Ok, muito bom. Veja, queridos, aqui 2 aspectos importantes que eu queria que vocês considerassem. Primeiro que a Roberta comentou que em relação à família dela, né, a família dos seus pais, que era uma família estável. Isso é um bom começo para você ter um bom casamento, ou uma boa família, um projeto de uma família. Mas também isso não é uma vacina contra o problema conjugal futuro. Nós temos, é lógico, a maioria dos casais que tem um histórico bom dentro da sua casa, tem a tendência, mas não é de fato uma garantia, mas eles têm uma tendência de construir famílias bem estruturadas. Uma tendência, presta atenção. Mas também nós temos casos que muitas vezes eles têm um histórico bom em casa, mas não conseguem manter isso fora
do seu casamento. Por quê? Porque depende muito mais da pessoa que vai formar a família do que propriamente do núcleo familiar ao qual ele está envolvido. É lógico que o núcleo ele vai interferir positivamente ou negativamente nessa pessoa. Nós não podemos extrair essa pessoa do núcleo familiar e essa pessoa viver de uma forma autônoma e independente. Ela é meio ela é fruto do meio que ela se encontra, mas há uma boa chance, se ela tiver uma boa estrutura familiar, dela construir uma família bem estruturada futuramente. Foi o que aconteceu no caso da Roberta, infelizmente no caso do Walter, havia um histórico problemático aí com algum tipo de vício, e isso acabou levando a vida do seu pai, e ele ficou só com a sua mãe, vivendo bem com a sua mãe, como ele disse, companheiro de sua mãe. Mas, queridos, esse é a primeira abordagem que nós vamos fazer aqui no programa. Nós vamos fazer um breve intervalo. Fique conosco e daqui a pouco nós voltamos para o segundo bloco de hoje do programa Vida 3. Até mais. CEOF, Centro Especializado Odontológico Frigi. Cuide do seu sorriso com especialistas. Telefone 3962-5747. Espaço Alfa e Ômega, o lugar certo para o seu curso e palestra. Ligue 3023-7343. Sigilo Moda Feminina, lojas no Vale Sul Shopping e no Jacareí Shopping. Fones 3939-3446 e 3961-3000. Matsor Corretora de Seguros. Telefone 3958-1280 ou pelo e-mail bmrenó@uol.com.br. Óticas Original, especialista em saúde visual. Fones: Jacareí 3951-5647 e 3953-1107 e São José dos Campos 3908-1494. AF Novidades. Personalize presentes com sua foto ou imagem. Fones: 9761-4106 e 9729-7273. E-mail: afnovidade@gmail.com. Estamos de volta ao programa Vida 3. Obrigado pela sua audiência em mais esse programa inédito do Vida 3 com o casal Walter e Roberta, contando o seu relato de vida para você, caro telespectador. Roberta, então, nesse período de você conhecer o Walter e quando você já era uma jovem, aconteceu alguma coisa de relevante na sua vida nesse momento? Bom, Gustavo, quando eu tinha 20 anos, eu comecei a namorar um rapaz, né? E a gente acabou ficando noivos. Só que eu morava em Araraquara, na época ele morava em Curitiba. E aí ele, assim, foi um namoro também, assim, um pouquinho longo, assim, 1 ano e meio, aí nós acabamos ficando noivos. E logo depois do noivado ele terminou comigo, mas assim, ele terminou por carta. Ele não, para ir me pedir namoro, ele foi até o meu pai e tudo, mas para terminar ele terminou por carta. Eu nunca mais o vi, nunca mais tentei até falar com ele, mas ele não quis falar comigo. E foi um período muito difícil da minha vida. Assim, quando nós terminamos, eu tinha 21 anos e meio por aí. E eu chorei muito, foi assim 1 ano mais ou menos. Eu fiquei muito triste e sofri muito. Me senti muito mal, assim, né? Como mulher, como pessoa, né? Assim, era jovem, mas me senti frustrada com sonhos, né? Quebrados, tudo. Mas foi um tempo também que Deus foi trabalhando na minha vida. Sabe, assim, apesar de toda a dor que eu sentia, a tristeza que eu sentia também a presença de Deus na minha vida, me confortando, me fortalecendo todos os dias. Foi um tempo que eu me apeguei mais ainda a Deus, né, em oração, e indo para a igreja. E aí depois de um tempo, não queria assim me envolver com ninguém. Aí depois de um tempo que eu conheci o Walter,
E aí Deus foi mostrando para mim assim que Ele faz coisas novas na nossa vida, né? Apesar de todo o medo que eu tinha, eu cobrava muito dele depois quando a gente começou a namorar, porque eu fiquei muito insegura. Sim. Mas Deus foi mostrando assim que Ele tem o melhor pra gente, né? E que se aquele noivado foi rompido foi porque Deus tinha algo melhor, né? E hoje eu vejo assim o melhor de Deus na minha vida, né? Que é o meu casamento hoje, que é o meu esposo, né? É interessante você notar, caro telespectador, que veja, quando nós confiamos em Deus ou nós temos a presença dele, muitas vezes situações equivocadas que a Roberta não semeou isso que ela colheu, ou seja, um rompimento de um noivado, foi uma coisa, pelo que ela disse, unilateral, né, Roberta? Foi da parte do seu ex-noivo, mas ela acabou colhendo uma consequência ruim. Mas mesmo em situações como essas, que nós muitas vezes não escolhemos, ou até nem participamos para que aquilo aconteça, acontecem coisas ruins, e nós temos a confiança que existe um Deus que nos ajuda a superar essas dificuldades e barreiras. Com certeza, uma jovem de 21 anos, já noiva, e ter um noivado rompido realmente é uma situação complicada no ponto de vista emocional, né, Roberta? Com certeza, só Deus realmente para poder nos fazer superar uma situação como essa, e ela entendeu que Deus tinha algo de melhor para a vida dela. Walter, e nesse episódio, como é que você pegou a Roberta nessa questão, nesse sentimento que ela teve em relação a esse noivado? Ela comentava com você teve que ajudá-la, enfim, o que você teve que fazer para ajudar a superar essa dificuldade também? Durante o tempo de namoro, né, a gente foi conhecendo um ao outro, e então eu fui aos poucos, assim, por conhecer os princípios até bíblicos, né, para um casal, né, Deus foi me dando força, me dando paciência, e eu fui tendo paciência, essa paciência que era necessária para o nosso relacionamento, porque assim como ela falou, às vezes ela se sentia insegura, então às vezes ela cobrava, né, e eu me lembro assim que a gente namorou 1 ano e nós ficamos noivos, né? E foi mais ou menos o que aconteceu no relacionamento anterior dela. Depois de 1 ano de namoro, foi quando ela também ficou noiva, né? Então, talvez seria um ponto crucial ali, né? No nosso relacionamento. E com o passar do tempo, né? Ela percebeu que realmente eu amava ela e que a minha intenção com ela realmente era chegar ao casamento para a gente viver juntos. Sim. E então, assim, passo a passo, eu fui conseguindo assim lidar com esse medo, com essa insegurança que ela tinha, né? Sim. E eu me lembro numa ocasião em que o nosso casamento estava marcado para o final do ano, e a gente, eu percebi assim que talvez a gente não ia conseguir ter as condições financeiras para poder bancar o casamento, para poder fazer tudo o que era necessário para o casamento. Então, no meio daquele ano que a gente se casou, nós casamos, na verdade a gente se casou em janeiro, né? E mais ou menos em junho, né, do ano anterior, a gente conversou, e nessa conversa eu comentei com ela, né, da gente postergar o nosso casamento por mais uns 6 meses. E aí eu me lembro que ela ficou muito brava comigo. Então, tudo isso era fruto da insegurança que ela teve, né, no relacionamento passado. E então ela já assim ficou brava comigo, ficou chateada, e né? Apreensiva também, apreensiva, né? Achando que talvez eu estava querendo enrolar ela, que eu não estava querendo se casar com ela, mas tudo isso eu compreendi perfeitamente, né? Que era uma fase, né? Que tinha que ser superada, né? Sim. E graças a Deus, né? Deus assim deu forças para nós dois, porque ali foi assim um momento que a gente foi vivenciando juntos, né? E uma experiência nova para nós dois, tá conhecendo um ao outro. E ela também me ajudou muito, me apoiou muito em situações, em decisões que eu tinha que tomar durante o nosso namoro, durante o nosso noivado. E assim, foi basicamente ter paciência, né? E compreender ela, compreender essa necessidade que ela tinha. Veja, caro telespectador, uma coisa importante. Nós falamos aqui nos nossos programas que as mulheres, elas são sensíveis aos pequenos motivos. E nós homens temos que entender isso. Quer dizer, uma cisão
de noivado para um homem tem um peso, para uma mulher tem outro. Não é assim, Roberta? É diferente, né? Os homens, muitas vezes, eles passam batido por uma situação dessa sem, muitas vezes, perceber o que aconteceu. Simplesmente passam, atravessam. Mas as mulheres, elas são sensíveis a certas situações que nós, homens, precisamos entender. Então, veja que o Walter entendeu essa fragilidade da Roberta, no caso, quando eles estavam namorando, ou eram noivos, e tentava, na medida do possível, suprir ou até entender esse aspecto que ela tinha passado. Que, na verdade, todas as experiências que nós passamos, nós superamos. Mas, dependendo da forma como que isso acontece, isso fica marcado na gente e nós carregamos, muitas vezes, aquilo, que são traumas que nós levamos, que, se não tratados, realmente atrapalha a nossa vida, atrapalha o nosso futuro, né? Mesmo a Roberta dizendo que Deus conseguiu ajudá-la, ajudou-a a superar as suas dificuldades, ela se apoiava no Walter e o Walter tinha que fazer o seu papel também como homem nesse momento de fragilidade que ela estava, enquanto ela não se casasse com ele futuramente. Então, entenda, você que é homem, você tem que entender que nós devemos entender essas questões femininas, nós devemos ter essa sensibilidade para que nós possamos realmente ajudá-las naquilo que for necessário e vice-versa, assim como a Roberta também ajudou naquilo que era necessário para a vida dele, ok? Então, esse foi o primeiro momento do namoro deles. E eu queria traçar mais um outro aspecto em relação a vocês, que nós já conversamos antes, em relação à intimidade de vocês. Como é que era nesse momento da vida de vocês? Como é que era o namoro de vocês nesse aspecto? Bom, o tempo total nosso de namoro e noivado foi de 1 ano e 7 meses. Desde que a gente começou a namorar até a gente se casar. E, assim, existe, né, em todo relacionamento entre um homem e uma mulher, existe o desejo, né, o desejo da carne, existe o desejo da intimidade. E só que a gente, tanto eu quanto ela, a gente, desde criança, uma coisa que fez diferença para a gente foi aprender princípios cristãos, né? E inclusive princípios cristãos voltados para o relacionamento homem-mulher, casamento. Uhum. E isso foi o que fez toda a diferença durante o nosso relacionamento. Então, a gente tinha aquela coisa assim, em mente, né, de que o dia especial para a gente ter a nossa intimidade sexual, né, seria o dia do nosso casamento, da nossa lua de mel. E então, quando a gente começou a namorar, tanto eu quanto ela, a gente já tinha muito bem claro isso na nossa mente. Eu virgem, ela virgem, e apesar das brincadeirinhas, né, dos colegas, de alguns amigos de trabalho, a gente tinha isso bem claro na nossa mente, né? Que com a ajuda de Deus, né, e uma decisão nossa, Sim. a gente ia conseguir chegar ao dia do nosso casamento puros, guardando-se um para o outro, exclusivamente um para o outro. Ok. Qual que é a sua visão em relação a isso, Roberta? Então, eu também, quando a gente começou o namoro, foi algo assim de nós dois. Nós dois decidimos isso, não foi, ninguém forçou a barra, um queria, outro... Não, nós dois pensávamos a mesma coisa, Sim. de se manter virgem e puro até o dia do casamento, né? Então, era algo que nós dois queríamos. Sim. E aí, durante o namoro, nós tivemos algumas estratégias, né? Porque é claro que dois jovens, né, namorando, então a gente também não dava assim muita brecha para que isso acontecesse, então a gente evitava algumas coisas durante o namoro para que a gente conseguisse a nossa meta, que era chegar puro no casamento, né? Que a gente tinha essa visão, não era algo forçado, nada, a gente tinha essa visão porque a gente queria obedecer aos princípios bíblicos, a vontade de Deus, sabendo que era essa a vontade de Deus para o casamento, para as nossas vidas. Interessante, né? Você veja, cara, telespectador, que é uma situação única que nós vamos mostrar para você e infelizmente nosso programa está acabando por hoje, mas fique com essa fala dos dois que no próximo programa nós vamos estar detalhando mais como é que pode essa situação. Será que é possível? E quais os benefícios ou malefícios de uma escolha dessa que eles tiveram, ou seja, de abstinência sexual entre o namoro e o noivado. Então você vai poder entender um pouco melhor a situação deles, a experiência deles, e você vai poder chegar às suas conclusões no próximo programa. Então esteja conosco
no próximo programa Vida 3, que acontecerá na semana que vem, nesse mesmo canal. Esteja conosco. Se você quiser rever os nossos programas, você pode entrar na nossa página do YouTube. Lá você vai ter todos os programas do Vida 3 que estão disponíveis para você acessar a qualquer momento. Ou esteja neste mesmo canal em horários diferentes durante a semana, que você pode também assistir o nosso programa, ok? Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua atenção, que você tenha uma semana abençoada, que Deus possa lhe dar uma semana de paz e de alegria. Esteja conosco no nosso próximo Vida 3, com mais um episódio do casal Roberta e Walter, contando para você aquilo que Deus tem preparado na vida deles e que tem para você também, ok? Obrigado a todos e até lá.